Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Meg Valau e esse é o podcast Porto e Gente. Todos sabemos que um porto é muito mais do que navios, cargas e máquinas. Um porto também é feito de pessoas com histórias de alegria, superações e tristezas. E são essas histórias que construíram e ainda constroem a história do maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Hoje nós vamos receber aqui duas pessoas muito legais para contar histórias muito bacanas para nós. É o Wagner Pinheiro, que é o superintendente da Guarda Portuária, e o Eduardo Turcato, gerente de inteligência da Guarda Portuária. Muito obrigada por terem vindo. Quem começa? Vamos lá, eu posso começar primeiro. Bom, então eu vou fazer uma pergunta para vocês me responderem. Tá bom. O que faz a Guarda Portuária? Se quiser resumir, é isso. Poxa vida, eu me senti idiota agora, hein? Não, mas acho que eu consigo fazer um resumo bem didático, né? Até para quem não conhece o trabalho, quem não conhece o porto, né? Sim. Vamos lá, no município a gente tem a Polícia Militar cuidando do policiamento ostensivo preventivo, né? Temos o Corpo de Bombeiros para fazer prevenção e combate a incêndio. Temos a CET, que cuida do trânsito da cidade. E temos a Guarda Municipal, que cuida do patrimônio público da cidade. No Porto, nós temos a Guarda Portuária. A Guarda Portuária faz todo esse papel. Faz tudo isso. Então, os outros não entram dentro do Porto? Não, o Porto é como se fosse uma cidade, como se fosse um condomínio. Né? Então, a coleta de lixo é a autoridade portuária que faz. Quem tapa os buracos da via é a autoridade portuária, quem constrói viaduto é a autoridade portuária, quem esgoto, tudo é feito pela autoridade portuária. Segurança. Então, assim, os serviços públicos do município não se estendem ao porto e vice-versa. Então, é um condomínio. É um condomínio à parte. É um condomínio, uma área federal dentro da cidade de Santos. Entendi. Ficou fácil de entender, né? Ficou. Então, o que faz a inteligência? Bom, basicamente, a minha gerência, ela cuida de sistemas, ela cuida do monitoramento do Porto de Santos e ela cuida do credenciamento de todo mundo que tem que entrar nas áreas restritas. Então, quando a gente fala de sistemas, quando a gente fala de credenciamento, quando a gente fala de monitoramento, a gente fala que isso tudo é a inteligência. Mas nós temos também um time de, digamos, guardas que são analistas. Eles buscam dados para nos ajudar a tomar uma decisão, seja ela qual for. Então, quando tem alguma coisa para investigar, para apurar, tal, são eles que vão buscar os dados para fazer um relatório para a gente e, a partir daí, eu tomo minha decisão e o Pinheiro toma a final. É isso que funciona. Bem resumido, é isso. Bem resumido, né? Então, sim. Agora acho que ninguém mais vai ficar com dúvida. O que agora eu quero de vocês são os causos. Tá com tempo, né? Tá com tempo aí? Tô com tempo, todo o tempo do mundo. Tá bom. Então, quem é que começa a me contar um caso bem legal? Posso começar com um caso triste e no final engraçado, uma mistura. O que você quiser. Porque acaba sendo um crime, né? Crime nunca é legal, né? Não. Mas tem ali o seu lado também, fica até de alerta, né? Também para as pessoas. Sim. Mas foi um caso de estelionato que aconteceu no Porto, que eu acabei atendendo meio que até por acaso. Tava passando com a viatura ali na região da Ponta da Praia, tinha uma base nossa ali. E aí passei a primeira vez, vi uma pessoa diferente, a gente percebe quando a pessoa não é do ambiente, né, portuário, né? Vi um senhor, assim, diferente, meio que procurando, assim, olhando para os lados. Passei a primeira vez, deixei quieto. Passei a segunda vez, uns 40 minutos depois, aí ele olhou, eu olhei para ele, ele fez um sinalzinho, assim. Tava de viatura, identificado, fardado, né? Aí chamou, falou, poxa, eu falei, o senhor precisa de alguma coisa? Eu tô vendo que o senhor tá apreensivo aí. Eu falei, não, sabe o que é que um amigo meu entrou aqui
faz já mais de 1 hora e até agora não veio, não sei se aconteceu alguma coisa. Aí eu peguei o nome da pessoa e tal, mas o que foi? Aí ele começou a contar. Morava no interior de São Paulo, não me recordo da cidade. Tinha uma loja de equipamento de som, alarme de carros, tudo que é alto-falante, sons. E aí alguém ofereceu para ele que tinha um container, uma apreensão no porto, um container cheio de equipamentos automotivos do ramo dele, né? E eu não sei agora dizer os valores, mas era assim, era uma carga com valor altíssimo e ia vender por 1/3, 1/4 do valor da carga. E aí ele não tinha o dinheiro, teve que se esforçar muito lá para conseguir o valor. Tinha que ser em dinheiro, tinha essa exigência. Claro. E na hora que ele estava saindo de casa, brigou com a esposa, que a esposa não queria que ele viesse. Mulher tem faro bom, viu? Brigou com a esposa, tal, saiu de casa brigado. Chegou ali na frente do porto, encontrou essa pessoa. O cara falou: ó, tá vendo aquele container ali? Tava passando um caminhão aleatório de container. Tava passando assim na rua. Ele falou: tá vendo aquele container lá, ó. Eu vou lá agora, me dá o dinheiro, só que eu preciso ir lá para liberar a carga. Aí ele deu a malinha com o dinheiro, o cara entrou, era uma área pública e a pessoa que é de fora não sabia. Ele entrou por um lado, foi embora pelo outro e acabou. E ele ficou esperando mais de 1 hora lá, essa pessoa. E quando ele cai, a gente levou ele para a base, para depois levar para a delegacia, para fazer a ocorrência. E quando ele caiu em si, que era um golpe, eu não sei, eu fiquei com medo de deixar ele sozinho, de fazer alguma besteira, porque a decepção foi tão grande e ele falou: o que eu vou falar para minha mulher quando eu chegar em casa? Sendo que saiu brigado, né, e tudo mais. E casos assim, já assim, foi mais de uma dezena que eu fiquei sabendo, assim, Nossa, eu não de perto. sabia. Então isso é comum no Porto, esse tipo de Hoje em dia diminuiu muito, mas há uns 8, 7 anos atrás, assim, parece que uma quadrilha resolveu atuar, assim, pegou vários casos de uma vez e depois deu uma parada. É que nem aquela onda de sequestro também que tem, isso, né? Meio que vira moda, né? Assim, isso. Sequestro, a gente teve um também aqui, falso, né? Mas deixa eu te falar, nós somos guardas portuários, nós estamos ocupando a nossa função, mas nós somos guardas de origem, Sim. com farda, com tudo certinho. Então, a gente participou muito tempo de rondas no cais. A gente já teve muito. Uma outra delas foi a respeito de sequestro também. Era uma noite bem atípica, muito vento, frio e vento. E a gente, numa ronda, 2 horas da manhã, nós vimos um senhor, mas nada a ver com o Porto. Ele tinha 79 anos, depois a gente ficou sabendo. E parado num poste, naquele vento, ele sem blusa. E normalmente no Porto tem muita gente que se perde de casa. E normalmente Vem de idosos, carona, às vezes, caminhão. E eles fogem de casa e fogem para o Porto. Pessoas com algum tipo de deficiência. Tal, eles fogem para o Porto. A gente está muito acostumado a ver isso. Sabia disso, muita comum. gente. E aí a guarda atua, pega, leva para o pronto-socorro, chama a prefeitura, encaminha, né? Faz os encaminhamentos necessários. Mas nesse senhor especificamente, chamou a atenção que ele não estava mal vestido, ele estava bem vestido tal, e totalmente fora daquele No ambiente. Ele contexto, destoava, né? Ele destoava. Eu parei a viatura e fui falar com ele, né? Boa noite, mestre. O que o senhor está fazendo aqui essa hora? Ele falou: esperando o sequestrador para dar o dinheiro para ele. Ele tinha 28 mil reais dentro de um saquinho de supermercado, assim, para dar para o sequestrador. Quando eu era aqui, eu falei: meu Deus do céu, estava eu e um outro guarda na viatura. Eu falei: seu filho foi sequestrado? Foi. Mandaram eu vir aqui, eu estou esperando eles, que eles vão ligar. O senhor tem certeza disso? Tem. E ele bem lúcido. O senhor sabe o número do telefone do seu filho? Não, eu não posso ligar para ele. Ele falou que se eu ligar para ele, ele mata. Eu falei: mas eu posso ligar. Fala o número para mim. Ele deu o número, eu liguei. E
Tocou 2 vezes, atendeu, cara. Agora, 2 horas da manhã, 2h30 da manhã. Não lembro o nome dele, chamei ele mesmo. Seu pai é o seu Miguel, o nome. Seu pai é o seu Miguel? Ele é assim. Tô com o seu Miguel aqui em Santos, amigo. Mas ele caiu num golpe do sequestro. Ele não era de Santos? De São Paulo. Não. Cara, pô, você tá brincando comigo. Ele tá comigo aqui, tá com uma quantia grande, aí me identifiquei e tudo. Dei o telefone pro senhor lá e ele acalmou o pai e tal. Não, pai, tô bem e tal. Coloquei ele na viatura, levamos para a inspetoria, pra chefia lá na época, e de lá nós fomos para delegacia. Essa foi a parte mais louca, que era um sequestro, um falso sequestro, Sim. extorsão, né? E o filho dele descendo. E aí juntou um monte de investigador, delegado, vamos pegar, porque o cara tava ligando para ele. Eu dizia, atende. Quando a gente chegou aí, levamos ele para uma sala, a gente ficou, estávamos uns 10 lá. E ele, não, eu vou arrumar o dinheiro, eu cheguei já, só que eu não sei onde eu tô, então. E acabou a bateria do telefone dele, foi um sufoco para achar, e a gente a fim de pegar os caras. Quando a gente conseguiu restabelecer o telefone dele, tocou o telefone, o investigador falou para ele, atende, vai dando corda para ele. Aí atendeu no viva voz. Aí o cara falou, fala, tio, tá onde? Tô na delegacia, você vai se fuder comigo agora. Os caras, não faz isso. Caramba, depois dessa trabalheira toda, né? Ficou mais de 1 hora ali tentando restabelecer o telefone e o cara ligava e não dava para atender. Um sufoco. Quando conseguiu falar, na delegacia, você vai se fuder comigo, meu filho tá vindo. Aí chegou o filho dele, pegou o velhinho e subiu. E aí vocês não pegaram o sequestrador? Não pegou. Puxa Mas vida. o ponto mudou muito. Não se entra mais tão facilmente. Não, a é. imposição desses códigos internacionais que a gente tem que cumprir a risca aí fez o controle de acesso e monitoramento ser muito acurado, né? Então não entra É mais. porque eu lembro que eu trabalhava, né, aqui em Santos, Aham. e eu passava muito pelo porto, eu passava no meio dos armazéns, isso não Sim, tem mais, sim. né? Tinha linha de ônibus que Tinha linha de entrava, ônibus, Tinha, exato. não tem mais nada É. disso, né? Não. Você sabe que eu não tinha me dado conta? Agora, Eu me dei conta outro dia, falando com a Dilson, né, no podcast da Dilson, Aham. que eu me dei conta que a gente não passa mais ali no meio, passei Não. muito. é perimetral É verdade. agora, né? Passava, às vezes pegava o não tem trem, mais graça. pegava o trem você ali viu, né, na minha passando, cara, né? não tem mais graça. Né? Pegava o trem passando ali, Nossa. cruzava Eduardo Guilherme, né? Ficava Chegava a ficar 10 minutos ali. 35 minutos esperando. Mas eu acho que tinha assim era uma coisa meio romântica, não era? Eu acho, de ver aqueles Sim, armazéns. sim. Eu acho que perdeu um pouco da graça, para te falar a verdade. É. Tá mais seguro. Ah, não, Sim, tá sem dúvida, mais sem seguro, dúvida. tá mais Não tem profissional. dúvida. Aliás, Sem dúvida. nós temos um dado importantíssimo sobre a segurança do Porto. Sim, sim. O Porto é o bairro mais seguro que tem na Baixada Santista. Se fosse um bairro, Precisamos fazer um prédio de 30 andares lá dentro. Eu costumo dizer, se você ficar com medo à noite aqui em qualquer Corre pra lugar, lá. corre pro Porto. Olha, é verdade, interessante isso, é hein? verdade. É o que a gente fala, o Porto, embora não seja um local, né, de costume, não tem prédio, não tem aquele movimento, à noite principalmente, não tem aquele movimento do município, né? Sim. Não tem residência, né? Você não vê ninguém. Parece assim até meio Meio ermo, macabro assim, né? às vezes. né? Mas se a gente for analisar os números, é assim, infinitamente o local mais seguro da cidade. Olha, vocês estão trazendo coisas muito interessantes, esse tipo de golpe. Nunca tinha nem imaginado que isso poderia acontecer. Ah, sim, o Porto acontece de Essa coisa- tudo. É uma cidade à parte, né? Sim, É sim. uma cidade E é à uma parte. fronteira, né? Simplesmente a maior fronteira marítima do nosso país. Ah, é? É. Olha, eu tô aprendendo tanta coisa, gente. É. Aí, ó. O único porto com mais de 600 rotas internacionais. 600?
a nossa área de fundeio é maior do que a Baixada Santista inteira. A área de fundeio é onde Olha, os navios ficam sim, aguardando sim, lá, sim. né? É maior do que toda Eu a fiquei Baixada sabendo que Santista. agora os navios não ficam aqui nem um dia, fica acho que 20 horas, é isso? Depende da carga. Depende Depende da da carga? carga. Depende da carga, depende se o navio já vem com. Tem muito navio que fica aqui, ele chega aqui sem ter nenhum tipo de trabalho contratado. Ele Tá- fica aqui aguardando uma oportunidade de carregar alguma carga e para levar para algum lugar. E dá para É fazer comum. isso? E não é rentável uma coisa dessas, dele chegar aqui? Eu Deve acredito que seja Deve mais ser, né? rentável do que ele voltar vazio, por exemplo, para a Europa, um exemplo. É. Ele acabou trazendo uma carga, ele não tem a carga do retorno. Então ele fica aguardando uma oportunidade de levar alguma coisa para não voltar vazio. Olha, isso também é uma coisa muito. Nunca imaginei, para te falar a verdade. É. O navio, na verdade, ele presta serviço de transporte. É um Uber. É um Uber. É. Isso é um Uber de carga, é isso aí. É um Uber, É né? isso aí. Ele É. vai te leva para São Paulo e fica procurando alguém para trazer de É, volta. é, Interessante isso. isso. Né? Isso, descer vazio é prejuízo, né? É, É a é mesma muito coisa, é a mesma coisa. interessante. A mesma coisa. Agora eu queria que vocês me contassem do povo clandestino que vem em navio. Isso é uma coisa que eu sempre achei que era meio que um mito, sabe? Não, eu já tinha visto notícias, eu sabia que acontecia, mas eu não sabia como acontecia. E eu Já gostaria que pegamos vocês algumas vezes. contassem. Pegamos algumas. Eu lembro de uma, de um clandestino, não faz tanto tempo assim. Na verdade, eu lembro de duas, bem que fiquei até bem chocado assim na época. Um que veio no leme do navio. Gente, é inacreditável. Geralmente o pessoal vem da África, né? Geralmente de países da África. E acho que eram dois rapazes. Vieram no leme do navio. E aí a tripulação descobriu em águas brasileiras. E aí conseguiu resgatar Tirá-los eles de para lá, dentro do né? navio. E aí quando chegaram aqui já tinham sido assistidos Como que não morre? pela Eu não entendo tripulação. isso. Como é que eles não Mas morreram? são viagens muito longas, né? É 30 Ixi. dias, mais ou menos, da África? Dependendo da rota do navio, 20, 30 dias, né? Ô, Dependendo Meg, da... já recebemos aqui, acho que foi na BTP, se eu não me engano, um container que veio com um gato dentro. Um gatinho. Juro, será que ele entrou sem querer? É, pode ser. Abrir, né? Então, O gato entrou. tinha um tem- gato dentro. Então, O... a gente não mensura a crise desses países que tem aí na África, principalmente, o continente, e eles sofrem muito. A primeira oportunidade que tem, e esse controle de acesso que nós temos aqui no Brasil, isso é modelo para o mundo inteiro, é muito bom. Em outros países, talvez não seja tão, aí eu já não vou fazer juízo de valor, mas talvez não seja tão rigoroso. E o pessoal vê uma brecha, eles vai a bordo Na mesmo, navio é um verdade, mundo. então, É. na verdade, aqui a gente tem uma preocupação muito grande com o que está entrando, Exatamente. né? É. Também com o que está saindo, né? Mas lá, eu já tive em Porto Europeu, na Espanha especificamente, no Porto de Valência, a percepção que eu tive, eles só se preocupam com o que está entrando ali no país dele. O que está saindo não tem tanta preocupação, não. Aqui não, aqui a gente tem preocupação com o que está entrando e com o que está saindo, porque, por exemplo, no caso de droga, alguma coisa, chega num país estrangeiro e a origem foi o Brasil, a gente acaba tendo Dá uma problema certa pra vocês responsabilidade, aqui, né? né? A Lá responsabilidade não, é nossa aqui, lá né? eles só se É. preocupam com o que está entrando. Está saindo, né? Então, e muitos navios acabam, às vezes, passando por algum país da África, ou atracando, ou às vezes mesmo até sem atracar, e acaba tendo Imagina essa... o desespero de você ir para uma hélice, né? É na hélice que ele No vem. leme, Ah, no no leme. leme. Ai, que hélice eu achei estranho também, depois que eu É a falei. busca Lembra do caso pela do- redenção, né? Acho que foi um ou dois também que chegaram atracou ali no armazém 15, ali mais ou menos. E quando o navio atracou, eles desceram correndo, Lembro. passaram pela cancela Lembro correndo. disso, Lembra? lembro disso. Teve um que mergulhou. É, Teve um que mergulhou, navio parou, ele mergulhou. eles ficaram escondidos no navio até o navio atracar. Quando o navio atracou, eles começaram a fugir do A navio. correr. É, Pegaram? pegaram. Coitado. Não, mas quando pega, depois são tratados com dignidade. Não, é né? verdade, sim, sim. O Brasil, nesse ponto, é acolhedor. Porque eles fazem isso porque eles sofrem. Sofrem.
Então eles fogem mesmo. A oportunidade que Eles vão tem, eles tentar fogem mesmo, algo, né? né? Qualquer coisa que seja um pouco melhor do que a realidade deles lá, para eles está Para valendo. ele já Né? é alguma coisa, né? É bem Que tem. complicado. É. E tem mais alguma história assim que vocês lembrem, que vocês podem contar? Acho que eu posso contar da época que a carga não era containerizada ainda, né? Eram caixas, né? Eram caixas de madeira. Acho que nessa época deve ter tido muito roubo, não teve, não? Não, Não? absolutamente. Era época era muito manual, né? Um trabalho muito manual, muita gente envolvida no trabalho. Então era muito comum ter avaria nas cargas. Ela se autoavariava, né? E aí a carga tá avariada, o seguro já vai pagar, né? Então vamos cada um pegar aqui um tanto aqui. Era uma cultura, né? De que não ia acontecer nada, né? Nada. E não acontecia? Eu não fiquei sabendo ainda de algo muito grave, né? Mas um caso específico foi é uma história famosa até, principalmente no meio da segurança do porto, na guarda, né? Porque alguém desceu do navio e falou pro guarda, ó, guarda, avariaram uma carga aí, o pessoal tá escondendo a mercadoria para sair aí no posto, fica esperto. Alguém até da colega lá do pessoal, mas que amigo, resolveu, né? E aí o guarda, opa, vou fiscalizar aqui, né? Levantou lá, começou a passar um por um, olhar bolsa, mochila, começou a olhar tudo, nada. Passou um, passou dois, passou três. Falou, pô, será que esse cara me enrolou aqui, tá chamando minha atenção para alguma outra coisa e estão fazendo outra, né? E aí continuou olhando as mochilas, bolsas, nada de revirando mesmo e não achava nada. Até que teve um que ele olhou e aí ele resolveu, depois que a pessoa passou, ele resolveu olhar para trás, um rabinho do bacalhau saindo na nuca assim, por dentro do macacão. Sentiu o cheiro, meu? Ele devia sentir o cheiro, mas acho que ele não via. Ele falava, vai imaginar que o cara botou por dentro da que roupa, né? Então, essa é uma das histórias Folclórica. aí Tem folclórica, né? a da carne também, mesma coisa. A gente exportava carne, os cortes lá, e esse dia era filé mignon. E vai sobreposto no outro e vira uma bola. Vai um assim, outro assim, ele vira uma bola. O E quê? congela. A carne? Filé mignon. Ah, Aquela parte comprida, vai um assim, o outro vem, ele faz uma bola, eles chamam de bolota. E estavam exportando por meio de lingote. Descarregava, punha naqueles lingote e o pau de carga subia com ele embora. E aí desconfiaram que estavam roubando. E aí vai a viatura para lá, para ver aquilo lá, para dar uma geral em todo mundo, mas não acharam nada. Não tinha, os caras. E depois de umas 2 horas, ó, tem gente roubando lá, tem que ir, estão reclamando lá, o operador está reclamando. E aí a viatura chegou. Tinha 3 carros em frente o gate, estacionado. Estava um calor de 40 graus à noite, aquelas noites quentes, sabe, abafada. E os carros estavam todos transpirando de gelado. Sabe o carro suando? Fiquei olhando aquele negócio, falei, dá uma olhada naquilo ali, ó. 3 o carros. carro estava com calor, Meu, gente. você não enxergava lá dentro de tanta água, você põe a mão no carro gelado. Aí chama o dono do carro, chama o cara, aquele monte de cara, o carro gelado. Então, acontece. Mas era outra época, né? Tem o folclore do Porto, né? Isso, O folclore. E a gente a gente entrou no Porto em 2005 e a gente pegou essa transformação todinha. A gente chegou no Porto, a gente fazia ocorrência na máquina de escrever. Nossa, Sim. em 2005 ainda tinha máquina de escrever? Não, só tinha máquina de Só escrever. tinha? Só tinha isso. Não tinha computador? Não tinha computador. Mas Tava tinha chegando, máquina, né? Pera. Era a máquina de Melhorou, nossa, muito. Poxa vida. Né? Então a gente pegou eu estou dando esse exemplo porque é real, né? E a parte de maquinários, né? Toda essa parte era tudo muito antiga ainda, né? Existe esse A gente pau de pegou carga ainda?
Alguns navios, sim. Ah, tem? Alguns navios, sim. É de bordo, né? De bordo. Mas pouco opera. Guindaste Tem de navio bordo ainda só, que... É só porque para o Adilson consumo, me né? falou, me explicou o que era. Eu ainda falei assim, era um Em negócio Santos, né? pré-histórico. Em No Santos. Porto de Santos, mas tem outros portos no Brasil que ainda operam Que com ainda esse, opera. assim, Sim, é verdade. é. É verdade. É E que o Santos é Porto um de porto Santos moderno, está né? moderno, É, equipado, né? Os terminais estão equipados para o navio encostar e não precisa ter nenhum tipo de trabalho do navio ali, né? Nenhum equipamento do navio. Mas Entendi. tem portos que não tem absolutamente nada. Quem opera ainda é o guindaste do navio. Olha, eu não sabia. Porque eu achei, o Adilson, quando esteve aqui, ele me contou desse pau de carga. Eu perguntei o que era, ele me explicou, mas ele deu a entender que era um negócio que quase já nem existia mais. Ah, Eu ainda não. falei É, ali, aqui não é que não existe, é pouco usado porque não, né, os terminais estão muito modernos, estão equipados, mas você vai para outros portos aqui no Brasil mesmo, um pouco mais ainda acha distantes, alguma coisa. ainda tem o porto que só opera dessa forma. Desses que vocês estavam contando lá dos golpes, pelo que eu entendi, tipo assim, foi uma época eles aplicavam esse tipo de golpe. Teve algum outro golpe que eles começaram a aplicar que vocês começaram a observar depois desse ou antes? Então, esse tipo de estelionato é um container de apreensão, tal, foram vários. Teve vários desse assim. Cada vez com uma carga diferente, mas o modus operandi era o mesmo, era a mesma mesma historinha, né? coisa, sempre. O único que eu vi que fugia desse enredo foi um que não faz nem tanto tempo assim, que foi aquele dos chineses do açúcar, né? Sim. Esse foi um pouco diferente, não sei o desfecho dele como foi também. Mas a gente viu um grupo de chineses assim, e não falavam português, foi difícil a comunicação, mas um grupo de chineses ali no porto, olhando assim, aí em algum momento pararam uma viatura também, e depois de muito custo ali conseguimos chegar num ponto comum aí. Vieram para fazer, não era para buscar, né? Era É. para fazer O conhecimento da carga que eles tinham comprado. para É, reconhecer ali, é. ver a qualidade, sei lá, testar a qualidade de uma carga de açúcar que eles tinham contratado através de um intermediário e já tinham pagado alguma coisa adiantada e não tinha carga nenhuma. Não tinha carga. A pessoa que aplicou o golpe tirou foto dos terminais ali de açúcar, do açúcar chegando no vagão de trem, do açúcar sendo descarregado num caminhão, Gente, o povo é conseguiu ali criativo, algumas né? imagens e falou para eles, ó, o açúcar de vocês chegou, tá aqui já, tal. E aí eles vieram ver. Eles vieram da China. Eu não sei se eles estavam aqui no Brasil já por algum motivo, mas todos eram chineses. Coitado. Algum escritório aqui. Me parece que E eles era uma não chegaram, quantidade grande de açúcar. não chegaram a fazer esse pagamento, né? Eu não lembro se. Mas eles iam entrar direitinho. Ia entrar. Eles viram o Foi. açúcar. Eles viram Exatamente. tudo. Porque Foi bem montado eles o iam negócio, pedindo, né? na conversa que a gente conseguiu ver, eles iam pedindo provas ali e a E a pessoa ia pessoa ia mandando, mandar. ia E com mandando. inteligência artificial hoje, então, tá muito mais fácil Verdade, fazer uma coisa dessa. verdade. Ainda não tinha, mas hoje tá Mas muito hoje em mais dia fácil. tá Tá mais pior. fácil, né? É. Vocês já pegaram alguma coisa assim com inteligência artificial? Não, Acho que não. acho que não. Eu dando ideia aqui, né? A gente, Não, mas não vai gente- demorar muito, não. Não, vai, né? Tem- vai. Mas a gente acompanha bastante isso, né? A gente tem um time bem forte nesse ponto aí. Então, vai ser. Porque tem uma coisa, são 20 anos aqui dentro. 20 anos aqui. Então, a gente que vem de baixo, a gente chama, que a gente Chão da já fábrica. amassou macaco muito aí, né? Macaco é o piso, né? É paralelepípedo, a gente chama de macaco. Então, a gente fala que a gente já amassou macaco aí no Porto. A gente conhece todas as entranhas, a gente conhece tudo aqui. Fica mais difícil de Por a isso, gente quando você entrar. olha alguma coisa, você percebe que tá estranho, né? Você O olha feeling, e fala, sim. tá A fora de gente, contexto, a gente né? adquire o feeling. Eu costumo dizer que quando a gente olha um caminhão aqui, andando aqui nas vias do porto, a gente sabe de onde ele vem, para onde ele está indo e até qual é a carga. Pelo Verdade. tipo de caminhão, Incrível, pelo né? tipo de lonamento. A gente sabe, a gente conhece o porto. Porque são 20 anos aqui 20 anos. dentro Sim. vivendo Não são 20 intensamente, dias, né? né?
Eu tenho uma curiosidade, como funciona no período dos cruzeiros? Como é o trabalho de vocês? Chato. Pela sua cara, pela sua cara eu vi que deve ser um trabalhão, não é não? É trabalhoso. É porque é Às muita vezes gente, 1 né? milhão de pessoas. A temporada A mais. passada deu 1 milhão de pessoas. É. Eu tava vendo um dado de 2007, 2008, 200 mil pessoas. É. E com 9 navios 200 simultâneos. mil. Uma manchete até, acho que uma divulgação do Porto. 200 mil passageiros. Que hoje em dia acho que isso O ano passado deu 1 milhão. é muita gente. Com muito né? menos navios, né? Porque os navios cresceram Ficaram muito. enormes, Teve, né? teve uma vez aí que tivemos atracação simultânea de 9 navios. 9 De navios. passageiros? 9 navios. Nossa! E os dois grandes que tinha eram o Island Escape e o Island Star, que a gente chamava de piscinão de Ramos. Que era uma galera que ia, porque ia 1.200 pessoas, né? 1.400 pessoas. Agora Era um vão absurdo. 5 mil. Ah, é 5 muita mil. gente, né? Eu acho muita gente. 5 mil. Mas Perde tem um pouco o estrutura, né? glamour. Não, sim, mas lá dentro acaba ficando É pouco muita dividido, né? gente. Mas é muita gente. É com muita certeza. gente. Dá muito problema? Dá pra gente, dá porque a temporada de passageiros, né, e o embarque de passageiros está acontecendo no meio da operação portuária. É. Né? O porto não para por Nada navio de para. passageiro. O passageiro está embarcando, do lado tem um navio movimentando alguma outra carga, né? Sim. É um trabalho a mais que vocês Sim. têm, né? Então, na parte do trânsito, principalmente, Nossa, o trânsito é um trabalho, fica porque complicado. Imagina, um navio que é para 5 mil pessoas, um navio tem 5 mil pessoas desembarcando, Nossa. 5 mil E já embarcando. está entrando, né? Entra um, sai outro praticamente, quase que né? simultâneo, Quase né? É isso. isso aí. E as pessoas dificilmente pegam transporte público, né? Esse público vem Não. ou é carro, algum veículo Particular de é Uber, aplicativo, é. exatamente. Ou vem com o carro, ou deixou no estacionamento ali do próprio terminal, ou nos estacionamentos ali próximos. Então tem todo ali uma logística para poder o passageiro não atrapalhar a carga e a carga não atrapalhar o Tem isso passageiro. também atrapalha? Muito? Requer dá um trabalho, mas geralmente a gente consegue não atrapalhar. Acaba tendo ali, né, um movimento muito maior, né? Mas acho que, né, a gente tem conseguido, com o apoio dos terminais, com o apoio do próprio terminal de passageiro, fazer uma logística meio que planejada para ter o menor Precisa de impacto muito possível. planejamento, né? Para ter o menor impacto possível. A gente nunca teve nenhum tipo de negativa assim, quando a gente pede uma colaboração, tanto para a operadora das vias férreas, como para terminais. O navio grande chega numa quarta-feira, ele embarca 5 mil pessoas. E nesse dia, nessa quarta-feira, a gente tem aqui dentro 13 mil caminhões rodando aqui. 13 mil caminhões. Gente, que loucura. E aí vem 5 mil passageiros para somar com isso. Mais um monte de carro. Quando é um navio só, né? Quando é um navio. Que normalmente são dois, né? Geralmente são Às dois, vezes três, né? né? Às vezes três. Já tá vindo 3 assim de uma vez? Às vezes vem. Pelo menos, toda temporada tem pelo menos uns 2, 3, 4 dias que tem. Três. Navios. E vocês lembram de alguma coisa que aconteceu já com passageiro, algum problema? Toda temporada tem muito. Tem, né? Toda temporada tem muito. Tem Isso alguma aí coisa tem. engraçada? Já não vamos falar de tragédia, vamos falar de coisa Não, engraçada. tem um fato engraçado. Engraçado pra gente que tá de fora, né? Mas tem um caso de um passageiro que estava embarcando com a princípio era um casal, né? Um homem e uma mulher, estava embarcando e ele passou mal no embarque do navio, ele passou mal, teve um mal súbito, precisou ser atendido ali, ficou inconsciente e o pessoal que atendeu ele ali na hora conseguiu ver o celular dele e ligou viu lá os contatos, né? E ligou para casa dele. E aí avisou, o fulano, né, tá aqui, tá passando mal. E a esposa falou, pô, mas como assim? Onde que ele tá?
Não, tá aqui no terminal de passageiro aqui, tu vai embarcar aqui pro navio. Não, como assim? Não tá trabalhando? Tá viajando a trabalho e tal? E aí ficou aquela história mal contada e no final das contas ele tava indo com a amante fazer um cruzeiro Ai, e em gente, casa ele tinha falado que ia que ele ia viajar a trabalhar. trabalho. Viajar a trabalho. É muito E aí o azar, fato né? dele ter passado mal ali acabou com a historinha dele. Que sacanagem. Ele passou mal 2 vezes. Que sacanagem. Era melhor ter ido, né? Às vezes, né? Às vezes. Pra ele, Não, esse Que passou mal 2 sacanagem. vezes. Acho que ele pensou, pô, por que eu não morri, né? Que hora pra passar mal, né? Tudo... Todo ano tem alguma coisa. Todo ano tem. Mas, assim, quando a gente fala no universo de 5.000 pessoas entrando, 5.000 pessoas, a gente se preocupa mais com o que está em volta ali, né? Então, talvez a gente não tenha, a gente não saiba de muitas coisas que acontecem porque a gente se envolve mais na operação. Quando a gente relaxa, é hora de ir embora, às 6 horas da tarde já. Mas todo ano tem caso Todo aí. ano deve ter Todo caso, ano, Ah, né? todo sim. ano. Talvez alguém que tá mais interno, né? Mais interno, sabe de mais Sabe de mais coisas. histórias, né? Isso não tem dúvida. Eu já vi uma vez uma mulher desembarcar, não sei o que que houve. Mas assim, o navio já estava recolhendo escada e de repente sai ela com uma malinha na mão, brava pra caramba. E por onde que eu saio daqui? Tem que seguir um rito para sair, olhar a mão. Calma, senhora, calma, o que que é senhora? Eu quero ir embora dessa porcaria. Eu já vi. Acontece, Não, né? tem eu lembro de um parecido com esse caso que você está falando, de uma família, um cara até bem assim, bem tradicional assim e tal, subiu no navio, ficou, sei lá, 1, 2 horas antes do navio Putz, eu sair. sei, eu lembro disso. Antes do Que navio sair, aconteceu? ele Eu saiu lembro com a disso. família, Eu lembro disso. Ele comprou o cruzeiro errado. cruzeiro errado. Eu lembro disso. Nossa, que Comprou- Era prejuízo! um cruzeiro de bagunça. Comprou temático. Você lembra disso? Eu lembro disso. Eu nem vou perguntar qual foi que ele comprou. O cara desceu num veneno. Ele com a É, esposa, com os filhos pequenos, filho assim, sabe? pequeno, eu Bem, lembro bem disso, tradicional, verdade. assim. Verdade. Se escandalizou ideia. logo na... Tem um outro caso também engraçado. O menino foi pego com maconha. Dentro do navio? Não, entrando. Entrando. Aí foi pego no, Na fiscalização de no entrada. scanner, Ah, né? mas que vacilão, É, né, gente? E aí foi pego lá um pouco de maconha. E aí é praxe os caras ficarem segurando ele mesmo ali, é praxe. O navio ia sair daqui e ia para o Rio de Janeiro. E ia para Angra e depois ia para o Rio de Janeiro. Era um cruzeiro de 8 dias. E o menino super educado mesmo. Os policiais também foram educados com ele, mas eles dão canseira. Sim, Aprende, lógico. vai fazer Pra não achar que é fácil, né? Não achar que pode fazer o que sim, quer. Antes era a federal que fazia, né? Ah. Hoje é a civil que faz para dar esse apoio. E aí o navio recolheu a escada. Quando recolheu a escada, ele ainda estava elaborando o termo circunstanciado lá. Ô, perdi o navio, pai, o moleque. E a mala dele já lá dentro. Ele perdeu mesmo o navio? Perdeu. Ah, eu achei que no E final... aí chegou pro agente que estava acompanhando ele. Falou, tem algum heliponto aqui? Falou, tem. Ele ligou pro pai dele. Eu escutei O pai o diálogo. e o pai. Ô, pai, me pegaram aqui com uma bagana aqui, me embaçaram, Me não deu pra eu embaçaram. embarcar, pai. Pô, e o navio tá indo lá pra Angra, tá o fulano, fulana. Ô, pai, manda um helicóptero aqui, me dá essa força aí. Será 5 horas da tarde, no verão? O cara falou alguma coisa, tu vê, meu, morratei. O pai falou mais alguma coisa aí. Fala com ele, deu pro agente. Que nós tínhamos um heliponto atrás da onde é a guarda portuária, tinha um heliponto ali. Do Porto mesmo. Tinha. Ah, Do Porto. tinha. E o cara mandou helicóptero para pegar o moleque aqui. E o helicóptero veio.
Vê lá. Olha que paizão, né, meu? Quando o navio chegou lá, ele já estava esperando O lá, né? moleque já estava lá. Vê lá. É, filho, não é qualquer um, não. Isso aí, eu vi o diálogo. Eu vi Pai o nem diálogo. brigou com ele, nada. Vai fazer o que também, né, gente? Vai fazer o quê? Ele já sabia também. Né? É, né? Ah, pra ele falar, ele falou É, abertamente, Vai né? ver que veio até mais uma bagunça. Porque agora ele ia de helicóptero, mas não tinha Veja problema. você, eu vi isso. Que coisa, não, tem muita história. Não, tem, muita tem. história. Todo dia tem uma. Todo dia tem uma. Todo dia tem uma. O que mais que vocês têm para me contar? Eu tô me divertindo, viu? Esse podcast é só para me divertir. Eu vou contar uma, não é tão engraçada, Não mas precisa ser só história engraçada. é só para até divulgar, falar um pouquinho é bem interna da guarda portuária, assim, bem interna. Os gates começam ali na Lemoa, né? Era o gate 2, depois 3, 4, 5, e ia indo por número até o 22 que terminava na ponta da praia. E aí quando o inspetor saía para fazer ronda, para fiscalizar o guarda, né? Ele passava de posto em posto para ver se o guarda estava fardado direitinho, se estava tudo certo e tal. E aí o inspetor passava, tinha que, né, levantar, mostrar ali que está ativo, né? E tinha um costume, né, até por coleguismo ali, de um guarda para o outro, de avisar. De avisar. Porque todos os gates tinham ramais internos, né? Então, passava no gate 2, quando ele, no caminho dele do 2 para o 4, o Já colega já avisava, avisava, né? ó, o inspetor tá indo aí, né? O inspetor tá indo aí e tal. E assim ia, todo mundo ia sendo informado. Quando chegou no último gate, do 21 para o 22, esse inspetor veio, o mesmo inspetor veio, e ele era um inspetor bem rígido, né? E tinha alguns apelidos, né, e tal, né? E aí quando ele passou no 21, fiscalizou o guarda lá, e o guarda tava meio errado lá com alguma coisa, não sei se do fardamento, alguma coisa, mas tomou um esculacho, assim, bem legal, bem dado. E aí o guarda ficou meio atordoado ali por causa do esculacho e esqueceu de avisar o colega, imediatamente. E ali é o posto mais perto um do outro, né? Geralmente tem uma distância um pouco maior, dá um tempo maior. Ele esqueceu, ai caramba, dá tempo, aí foi e ligou. Só que quando ele ligou, o inspetor já estava lá no posto e o inspetor atendeu. Ah, Alô? Aí ele falou, o inspetor Bugiganga tá indo aí. Ele falou, quem? O inspetor Bugiganga. ele já aprendeu o apelido, né? Descobriu o apelido dele. O inspetor Bugiganga tá indo aí, ó. E tá indo aí, ó. Mó otário, me deu mó esculacho aqui, você fica esperto aí. Aí ele voltou lá. Quem que é o inspetor Bugiganga? E a gente era tudo calça branca. O que é calça branca? Não, é camisa branca. Mas calça branca é um termo para novato, né? Ah, é? Sim. Só que a gente ainda não tinha farda. A gente A gente, logo que acabou de camiseta assumir, branca. ficamos ali, sei lá, uns meses, né? Era calça jeans e camiseta branca. Até vir o Até fardamento, vir. né? e tal. Tinha acabado de entrar, assim, novinho no... Nossa, que azar trabalho. do cara. Eu não A gente entendi. entrou num mundo desconhecido e a expectativa aí em cima da gente era grande. Assim, da chefia à época, eles achavam que a gente ia chegar para revolucionar a guarda. E aí, sem falsa modéstia, eu entrei já coroa, né? Eu já entrei O que é aqui coroa pra você? Me eu conta entrei isso. aqui com 43 anos. Não era novinho, não, Não, né? mas em vista dos outros, tudo com Eu 20, entrei com 21, 23. entendeu? Você entrou nenê. Então, mas a gente entrou mesmo, a gente mudou a guarda, a mentalidade nova, né? Mas não foi de forma abrupta, né? Não, De repente, não, né? não. Teve um Teve tempo. uma resistência muito grande. Ah, Então, sempre tem, né? a chefia queria que a gente assumisse protagonismo e os antigos, incluindo os chefes, queriam anular a gente de qualquer maneira. normal. Eram aquelas coisas mesmo. É. A corporação todas têm, Muitos né? anos, um conflito de geração Sim, muito grande, muito É, tempo sem concurso público. exatamente. Né? Quando a gente entrou, foi 12 ou 15 anos, né? 18 anos. 18 anos. 18 anos sem 18 Sem anos concurso? Então, assim, era uma geração muito distante da Já outra. estava né? consolidado o negócio ali, né? Aí Teve a algumas histórias. mudança foi muito, para alguns, muito drástica. O cara que me perseguia passou a ser meu subordinado. Ai, que delícia. Ele foi o primeiro a ser promovido
dos guardas, chamados guardas novos à Os época. novos. E o segundo fui eu. E aí, para eles, isso era o cúmulo, mas aí eles viram que eles encontraram na gente amigos, que a gente não está aqui para Acho que essa fazer. resistência é natural, Ah, né? é natural. Você não sabe o mas que depois é. mudou, É o medo do mudou. desconhecido. Hoje em dia são todos Aquela nossos resistência amigos, à né? mudança, é cultural normal. até, né? É cultural. A gente não sabe o que vai esperar, o que espera, né? Sim, Então eu acho que é meio sim. normal. Mas vocês saíram Não. bem pelo jeito, né? Não, sim. Deu certo. Deu certo. certo. No final, Deu né? certo. Tem Depois de mulher sofrer. na GPOT? Tem bastante. Guarda? Tem. Guarda. É? Entrou Aliás, a primeira geração de mulheres entrou no nosso Junto com concurso, a em gente. 2005. 2005. Foi o último concurso, não teve mais? Não, já teve. Já teve mais? E Tá, já entrou... inclusive tem agora, nesse momento, tá para sair a homologação do último concurso agora para entrar mais 80 guardas. Mais 80? É. Olha. já tá. Eu queria falar com uma mulher da guarda. Vocês não têm ninguém para eu indicar, tenho. Vários não? casamentos na guarda. Ai, jura? Muitos. Muitos, né? Muitos. Muitos mesmo. Uns 20, acho. Jura isso? Que Das interessante. guardas que entraram em 2005 e das que entraram em 2009, das que entraram em 2012. Bastante vezes, porque a guarda trabalha em turno ininterrupto, né? Turno de revezamento ininterrupto. Então, são turmas. E aí, você tem muito pouca folga de fim de semana. Você folga mais dia de semana do que fim de semana. E aí você tem uma turma lá de 50 guardas. Você faz amizade aonde? É, Na no turma. trabalho, né? No seu Aí tu tá de trabalho, folga é. uma segunda-feira. As outras pessoas que você conhece fora da guarda estão tudo trabalhando. Exatamente. Aí vai fazer alguma coisa, Com seus faz amigos com que os estão amigos folgando do trabalho. também. E aí vai, É. vai criando esse vínculo, Olha que né? interessante Legal, isso. bastante. E é normal, assim, para vocês, é permitido que namorem entre os funcionários, que casem? Sim, Não tem tem nenhum. tipo de Não. problema. A gente sabe que tem empresas, né, que é proibido. É, tem empresa que não mas lá pode. tem. Então ninguém precisa pedir demissão. Não. Muito pelo contrário, ele chama juntar os tickets. Gostei. Gente, eu acho que eu vou encerrando, porque eu sei que vocês também têm horário. Eu estou me divertindo, estou adorando. Mas foi muito bom. Eu foi muito ficaria bom. aqui a tarde inteira se deixasse, adorei, viu? Olha, muito obrigada por terem vindo. Quando vocês quiserem vir novamente, vocês me avisem. A gente avisa. Eu quero o seu livro de causos. Tá Você bom. não trouxe. Tá Eu bom. estava achando que eu ia ver o livro. Não faz mal que não são causos do Porto, mas Não, eu não gostaria. É um guarda portuário que Sim, escreve. Escritora, Sim, Não é? sim. Queria muito ver. Devo lançar o segundo agora. Eu vou sair de férias logo aí. Nas férias eu quero ver se eu ponho para Avisa. daqui que já está pronto, né? Só falta editar mesmo. Você Vamos sempre ver. Não, de repente escreveu? vem no lançamento do segundo, vem. gente vem aqui. Ah, lançar, vem, né? traz. Eu tô achando que ele ia trazer já esse, né? Eu já achei que ia levantar o livrinho, ia Você mostrar. sabe rapidinho, eu estava lendo outro dia. Eu gosto do que eu escrevi. Eu tenho muita coisa, fiz um compilado, porque esse serviu para eu saber como que funciona a edição de um livro. Tem todo um processo, tem um monte de normas e tal. E eu fui ler. Estava ali, eu não acho que eu tenho um só em casa, assim, fechado. Né? E eu fui ler, eu estava vendo, se eu lançasse esse livro hoje, eu ia ser preso. E olha que não faz tempo, eu Não. lancei ele em 2014. Se eu lançasse hoje, Ele não é politicamente- totalmente incorreto. Ai, adoro. To- Adoro. Totalmente incorreto. Ia Mas ser mudou preso. muito, né, cara? Mudou muito. Ai, o mundo tá é muito isso, a chato. cultura, a nossa. Eu acho que eu devo até chamar de evolução. Mas nesses 11 anos a diferença é gritante. Não, eu acho que Não é algumas você fala, coisas meu, como evoluíram que- sim, como como que eu respeito. escrevi isso? E Mas sim. tem algumas coisas que ficou muito chato, Não, eu acho. concordo. Tem coisas assim que não tem muito a ver, que você não pode falar, tem que ficar se policiando. Isso eu concordo. Ficou Né? muito chato. Às vezes você consegue ofender uma pessoa só com palavras bonitas. Sim, Verdade. Se você for bom no português, é. você faz. é verdade. Então, às vezes, uma frase não é Verdade, tão é. ofensiva assim, é complicado. Eu quero, hein? Me avisa, Tá traz bom. o livro, Tá né? legal, tá bom. Bom, vocês têm alguma coisa? Eu queria que você me dissesse o que o Porto é para você. Pra mim, praticamente tudo que eu tenho
né? Eu entrei com 23 anos. Nossa, muito novo. Já tinha né? trabalhado, tudo, né? Mas não Você tinha trabalhava nada. onde antes? Eu sou formado em Direito, trabalhei em estágio em escritório de advocacia, fiz um estágio no Tribunal Regional do Trabalho, Ai, que chato, hein, não é? estágio, né? É, Estágio, mas assim, antes de estágio trabalhei em vários lugares, mas sempre... eu acho que a guarda é mais animada, não é? Ah, não? com É muito certeza, mais com animada. certeza. Mas nunca tinha, já tinha trabalhado na indústria em período de empreiteira, né? Trabalho terceirizado, mas nada se compara, né? Então, assim, tudo que eu tenho, eu devo ao Porto, né? Tudo, absolutamente tudo. Então, eu entrei no Porto ainda era solteiro, não tinha carro, não tinha casa, né? Então, tudo que eu tenho hoje, eu devo ao Porto, à Devo ao guarda Porto. portuária. Olha, Não vida tem longa para você no Porto. 20 anos ali já. E, Olha, né? então, para mim, 20 anos, você entrou 20 anos. nenê. 20 anos. E você, me conta o que o Porto é para você e me conta o que você fazia antes. Que agora eu fiquei curiosa. é melhor Ah, é fazer melhor? porque esse aqui já fez de Outro tudo. podcast. Tá com tempo? Aí eu começo a contar. Mas eu quando eu entrei no Porto, foi assim, foi acho que uma revolta de eu tentar tanta coisa e não ter dado nada certo. E eu falei, agora eu vou estudar, vou entrar Vou fazer concurso. exatamente. E aí, mais ou menos juntos, assim, fiz dois, passei nos dois e, assim, eu já fazia 20 anos que eu não estudava. Então foi na vontade mesmo, estudando sozinho em casa e tal. E eu entrei aqui mais por causa de um plano de saúde que a minha filha estava nascendo. E, e entrei para ver o que ia acontecer. E, no entanto, eu fui abraçado pelo Porto, né? Então, eu fui acolhido aqui. Tudo aquilo que eu sempre quis na minha vida, tudo, não é recompensa o termo, mas você ter o prazer de fazer uma coisa é, é, com, como é que eu vou explicar? Tem um ditado que diz que quem faz o que gosta não trabalha. E eu passei a gostar do que eu fazia aqui. Eu sempre fiz o que eu gostava. Acho que foi isso que fez com que eu fosse cada vez mais aperfeiçoando, estudando, né? E aí, do lado dele, é muito mais fácil. Então, do ponto para mim é isso aí. Eu uso um termo que é me achei na vida. Você se Talvez achou na sim. vida? Talvez sim. Talvez sim. Profissionalmente. Profissionalmente, profissionalmente, acho eu que tô sim. falando Acho que sim. Isso aí, profissionalmente. sem dúvida nenhuma. Agora já estabilizado, né? Agora Mas esperar para aposentar. quando tu se acha profissionalmente, todas as outras coisas são consequências, né? Sim, consequência, e a gente é prospera, consequência, né? A gente É. prospera, é bom. O reconhecimento que a gente teve aqui ao longo desses 20 anos foi muito grande. Foi muito grande, muito grande. A mudança que a corporação teve, e aí aqui do lado do Pinheiro eu falo, tudo aquilo que a gente sempre quis que a corporação fosse, quando ele assumiu a chefia, a corporação passou a ser. Olha, que Estamos em interessante processo isso. ainda, mas Mas a gente conversava muito, né? Antes, como guarda ainda, nas madrugadas aí, trabalhando. A gente conversava muito do que a gente gostaria que fosse, né? Exato. Então, E aí veio a era uma realidade muito oportunidade. distante. E aí, quando de repente a gente viu a oportunidade vindo para nossa mão, falamos, agora a gente vai ter que fazer. Ai, gente, isso é maravilhoso, Né? não Porque a é? gente falava, né? Sonhava. E agora quem tem que fazer somos nós, tá na nossa mão agora. E é isso que a gente está fazendo. Nossa, isso gostei realmente disso. é. Parabéns pra Somos você, em 2 gerentes e ele de superintendente. Apoio da chefia, da diretoria. Tem toda uma equipe por também, trás, né? Tem uma equipe muito boa. Mas é que a gente estava conversando. A equipe ser boa também é um mérito da gerência, né? Sim, sim. Eu acho que Sim. tem que saber escolher as pessoas Sim. certas, né? E a pessoa tem que corresponder. Então, mas assim, o que eu quero dizer é que
só nós também, a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? Tem toda uma equipe grande que abraça a ideia da mudança, de querer melhorar e aí o resultado, né? Ai, fiquei vai apaixonada acontecendo. pela Gport, gente. Eu vou prestar Já fica o concurso. convite, já fica o convite, da mesma forma que você foi fazer o passeio de catamarã lá, para conhecer a nossa sede, Eu vou fazer conhecer a videozinho e tudo. nossa central Posso? de monitoramento. Quero conhecer. Com certeza você vai se Eu surpreender. já fiquei apaixonada. Vocês falam com brilho nos olhos que a gente fica realmente apaixonado. Tô falando sério, não tô fazendo média com vocês, não. Legal. Tá feito o convite. Eu vou. Assim, Convidou, tá eu feito. aceito. Lógico. Eu aceito. É isso. Bom, gente, muito obrigada por terem acompanhado a gente até aqui. Eu acho que vocês se divertiram como eu me diverti. A gente ficou sabendo um pouquinho mais sobre a guarda portuária. E siga, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Obrigada.